A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Louvado seja o nome do nosso Deus, não é, irmãos? Mais uma vez juntos, mais uma vez podendo adorar e ouvirmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais da vontade do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso, que continua guardando o nosso país, continua guardando os nossos irmãos do Sul, em nome de Jesus. Que Deus continue sendo pelo povo brasileiro. Em relação à palavra de hoje, irmãos, o assunto deveria ser até um assunto normal para nós. Mas, infelizmente, está acontecendo situações ruins em relação ao que eu vou falar. A igreja. Irmãos, como nesse tempo de hoje é contestado a necessidade e a existência de igrejas. Não precisa se ir muito longe. Se você pegar nas redes sociais vídeos, não de um nem de dois, centenas de pessoas contestando a necessidade das igrejas, inclusive chamando até as igrejas de circo. Acho totalmente deselegante quem faz isso, desnecessário. E eu acredito na educação, tanto que o Senhor tem nos dado, quanto o que os nossos pais nos deu. E tratar todos e quaisquer assuntos, seja política, religião, com respeito. Se você quer ser respeitado, se dê o respeito. Falar de igrejas é você falar da congregação do Senhor, da casa de Deus. Claro, porventura de situações adversas em muitas comunidades religiosas, há um preço que está sendo pago por isso. Mas não quero me adentrar a essas situações. Eu quero falar hoje da suma importância da casa de Deus, da igreja, e do porquê é tão necessário que estejamos na casa do Pai. Muitas pessoas dão desculpas dizendo: eu adoro a Deus em casa, eu não preciso ir à igreja. Para que eu vou à igreja? Não, mesmo o que eu posso fazer numa igreja eu faço em casa, então você não está fazendo nada. Porque igreja você vai para absorver, na sua casa você absorve o quê? A igreja você vai para absorver o melhor de Deus, a palavra, o ensinamento da palavra. Ali, para que a misericórdia do Espírito Santo seja sobre todos nós, a misericórdia de Deus. Irmãos, não vamos abaixar as nossas cabeças, somos cristãos, necessitamos estar na casa do Pai. E não importa qual seja a sua denominação, respeite os seus pastores, respeite a sua liderança, respeite o ministério. Hoje o que mais vemos são pessoas abandonando a casa de Deus em desrespeito, em desarmonia. E pense só se isso agrada a Deus. Dê as costas a algo que é santo. Porventura são homens, sim, que conduzem a casa do Pai, mas quem conduz esses homens é Deus. Não questione. E muitos hoje questionam até a questão de: por que é necessário haver igrejas? Porque é necessário que haja um lugar que nós entendamos o que é santificação, o que é sacrifício. Agora, se você não pode sair da sua casa, muitas vezes você mora a menos de metros de uma igreja. Mas você sempre dá desculpa. Eu estou cansado, eu estou doente. Irmãos, eu aprendi com a minha pastora, no decorrer desses anos, independente da dor, independente do sofrimento, será que se iguala ao que Jesus passou por nós, para que hoje você fosse uma pessoa abençoada, para que hoje você se tornasse uma pessoa que possa viver o tempo da graça?
Muitas igrejas têm cultos de 1h30, 2h30, mais tardar 3 horas talvez. Mas normalmente são 2, 3 cultos por semana. E muitas vezes você vai em um só e reclama de ficar esse tempo adorando a Deus. Mas você não reclama de ficar 2 horas assistindo um jogo de futebol. Você não reclama de ficar mais ou menos 2 horas assistindo uma corrida. Você não reclama de ficar 3 horas assistindo um filme. Você não reclama de ver 1 hora uma novela. Você não reclama de ficar 1 hora assistindo uma série. Você não reclama de ficar o tempo que você deseja lendo um livro, lendo uma revista. Você não reclama de 1 hora você ficar jogando bola. Você não reclama quando você tem que ir ao mercado comprar as coisas que você precisa. Mas quando você tem que ficar 1 hora, 2 horas no máximo, ouvindo a palavra do Senhor, você fica entediado. Quer dizer que todo o sacrifício de Cristo em promover a palavra do Senhor, todo o sacrifício dos apóstolos, o apóstolo Paulo, que batalhou pelas igrejas da Galácia, da Macedônia, da Caia e de Ásia. Quer dizer que todas as igrejas que Paulo batalhou para fundar nesses lugares, ele só queria se aparecer. Paulo morreu decapitado, não negando a Jesus. E foi torturado por deveras vezes no decorrer dessa obra. E ele desistiu. Você muitas vezes está precisando de uma bênção, você vai capotando para a igreja. Mas quando você está bem, relativamente bem, porque nós nunca estamos bem, sempre estamos lutando. Não preciso ir na igreja hoje. A igreja não é boa. O pastor não é uma pessoa abençoada. Quer dizer que a morte de Paulo foi em vão? O sacrifício de Cristo na cruz foi em vão? Qual é a representação máxima da igreja hoje? Ou pelo menos deveria ser. A igreja, ela tinha que nos demonstrar e nos ensinar a termos o caráter de Cristo. Sermos mansos, caridosos, não julgadores. Irmãos, não se engane. A igreja de Cristo não acusa ninguém. A igreja de Cristo não aponta ninguém. A igreja de Cristo nos ensina: venha da maneira que estás. E quem vai te mudar é o Espírito Santo do Senhor através da palavra. A boa palavra que salva, que cura, que santifica. Mas nós, como servos, e como a própria Bíblia diz, servos inúteis que somos, que fazemos apenas o que nos é mandado, a nós está apenas uma função: aconselhar, ou educar, ensinar, em suma, levar aquilo que Cristo gostaria de ter levado a mais pessoas e transmitiu para nós. Irmãos, o nosso Deus, Ele criou a igreja. Assim como existem hospitais necessários para doenças físicas, psicológicas, a igreja também é necessária para a dor de alma, para lavarmos o nosso espírito, para sermos curados de pesos que a ciência não explica. Não desmereça a igreja. Não desmereça o sacrifício de Cristo. Não desmereça a morte de Paulo e de outros apóstolos que também se sacrificaram para que igrejas fossem levantadas, para que o nome do nosso Senhor fosse edificado, para que nós conhecêssemos a salvação. Apoie a sua igreja, lute por ela, lute pela palavra de Deus. Vale a pena, irmãos. Que Deus os abençoe e até amanhã, se assim o Senhor desejar.